Pronto, então, boa tarde a todos, a todas. É um grande prazer contar com a presença virtual de vocês aqui, certo? Deixar claro que esse aqui é parte de uma das atividades do projeto PROVETS, treinamento para Olimpíadas Universitárias de Matemática, certo? E o que tem de interessante esse ciclo, da minha perspectiva, é que é feita pelos alunos para os alunos, certo? Então, espero que seja mais proveitoso nesse sentido, escutar algum colega, entre aspas, certo? Nessa primeira oportunidade, certo, nós vamos contar com a ilustre presença, certo, do aluno de física Ernesto Rodrigues Tavares de Andrade, certo? Ele já foi bolsista PROVETS nas edições 2019 e 2020, certo? E além disso, no menos importante, ele já foi medalha de bronze na OPM universitária, Olimpíada Brasileira de Matemática Universitária, em 2019 e menção honrosa em 2020, certo? Então é um grande prazer. Ele hoje vai nos motivar, né, através da sua palestra Motivação, para participar das Olimpíadas Científicas, certo? E no resumo que ele enviou, a parte que ficou mais assim na minha cabeça, dando voltas, foi aquela coisa que existe gente que realmente usa o lazer de uma maneira muito inteligente. E é o caso de você, Ernesto. Realmente usa de uma maneira muito inteligente. Agora eu vou passar a palavra para o professor Pedro e logo para o professor Wallace, que vai ser o mediador, certo, desta apresentação. Obrigada aí pela atenção. Bom, eu queria agradecer a Ernesto, porque a gente aprendeu com ele, realmente ele é muito sofisticado em sua resolução de problemas. Tem uma, eu não sei se a parte física que ele tem que faz olhar de outra maneira diferente os problemas. Então, queria agradecer a Ernesto por todo o que você nos motivou, nos ajudou todo en los problemas, ¿no? Específicamente eso. Ok. Passo a palavra para Wallace. Opa. Então, pessoal, boa tarde a todos, tá? Espero que todos estejam bem. Também aqui, assim como o Pedro, eu gostaria de agradecer também a presença, né, o aceite do Ernesto para dar essa palestra para a gente. Eu estou nesse projeto há, sei lá, pouco mais de 3 anos, alguma coisa assim, né? Aprendi muito com esse projeto também. Eu acredito que a professora Jaqueline e o professor Pedro, a gente não participou de Olimpíadas, e com esse projeto a gente vem aprendendo, tá? Vem incentivando vocês para que tenham essa oportunidade, para que, não é, assim como o Ernesto, possa ver beleza nisso tudo, tá? Nessas Olimpíadas que, enfim, que existem aí, tá? Bom, eu agora, acho que agora eu apresento, né, o Ernesto. Ernesto, mais uma vez, é aluno de Física aqui da UFPB, e ele vai falar para a gente sobre motivações para participar de Olimpíadas Científicas. Tá? Então, Ernesto, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado a todos vocês também, aprendi bastante, né? Na experiência que eu tive das reuniões de resolução de problemas. Bom, eu mandei esse título, não foi? Motivações. Se eu desmotivar vocês em algum ponto, desculpa. Porque eu acho que eu meio que tomei tentei tomar um lado mais realista de se fazer do que é a experiência de fazer a Olimpíada. Eu já venho fazendo a Olimpíada desde o 9º ano, certo? Do 9º ano do ensino médio. E a minha, eu posso falar, vou falar assim um pouco das minhas motivações que eu tive na minha trajetória do 9º ano até agora.
para fazer a Olimpíada. E, bom, algumas coisas que me impressionaram, e depois eu tento, talvez até perguntar quais são as motivações, os motivos que vocês têm para se interessar para a Olimpíada também. Eu gostaria também de ouvir, né? Isso aqui seria mais um bate-papo. Então, eu comecei no 9º ano. A minha primeira motivação para participar... Primeiro, eu participava da Olimpíada de Física, né, de Matemática, no ensino médio e ensino fundamental. Tinha a Olimpíada de Matemática e tinha a Olimpíada de Física. E só que no ensino superior não tem mais de Física, né? Só tem de Matemática, por isso que eu vim para a de Matemática. Mas no meu colégio, a de Física era meio que especial, porque a Olimpíada de Física, se você ficasse em primeiro da escola, se fosse o primeiro da escola, você ganhava uma bolsa de 15% no que você tem que pagar a escola, né? Na época, acho que era uns R$800, você tirava 15% disso para você no próximo ano. Aí, essa foi a minha primeira motivação para participar da Olimpíada de Física, né? Ajudar minha mãe. Minha mãe paga a escola caríssima para mim, vou ajudar ela. E eu fui meio que interessado, mas também não muito preocupado, sabe? Porque acho que nem ela sabia disso, então se eu fracassasse, não ia fazer muita diferença. Ela nunca teria sabido, nunca iria saber que eu não ganhei nada. Mas aí eu fiz a Olimpíada, não nem tinha física, eu tinha matemática só. Então acho que a bagagem que eu tinha era só de matemática para fazer a Olimpíada de Física. E eu fiz, e eu fui medalha de prata na Olimpíada Brasileira. Foi uma surpresa para mim, uma surpresa para a escola, para todo mundo. E medalha de prata eu fui medalha de ouro na regional, porque tem uma medalha regional e tem a medalha nacional. Eu fui medalha de prata. E eu virei um ídolo na escola da noite para o dia, quando eu recebi essa história. Em vez de 15% da bolsa, eu ganhei a bolsa toda. E foi isso. E essa era a minha motivação. Eu não estava muito preocupado. Eu acho que eu não tinha também uma bagagem muito grande. Eu acho que o que me fez passar foi... Não sei, eu acho que foi... Eu tinha, quando eu lia, eu lembro que uma das questões, eu nem me lembro dessa prova, uma das questões era perguntar sobre a área de um quadrado em área de um círculo. Era uma coisa que a gente aprendia em matemática. E eu não sei, eu tive, na hora que eu estava fazendo as questões, eu tive uma curiosidade assim, genuína para saber a resposta e realmente me interessou. Na hora da prova lá, eu conseguia ficar imerso na questão. E eu acho que foi isso que me fez tirar uma posição boa. E essa foi a primeira vez que eu participei da Olimpíada e nunca mais consegui refazer esse resultado. No segundo, né, eu virei meio que a estrela da escola. Tinha um outdoor meu, acho que na praia, tinha outdoor meu, um monte de coisa que a escola colocou para fazer propaganda. Aí, pronto, aí como eu recebi a bolsa completa, aí eu meio que fiquei, sabe, com essa coisa na cabeça de que eu tenho que estudar, de que eu tenho que repetir, pelo menos repetir o que eu fiz para poder, né, fazer, para poder continuar não só continuar com a bolsa, mas como dar o que a escola estava esperando de mim, né? Com os professores estavam esperando de mim. Então, aí... sim, tem outra questão, é que isso foi no 9º ano. No primeiro ano do ensino médio, ele é a Olimpíada de Física, ela é especial no primeiro ano, porque só no primeiro ano você tem o que é que acontece, assim, ou era assim, eu não sei mais. Você tinha, acho que os 10 primeiros colocados ganhavam a medalha de ouro do Brasil. Aí
lugar 11 ao 20 ganhava prata. Aí do lugar 21 a 30 ganhava bronze. Aí o que acontecia? No primeiro ano, acho que os 40 melhores eram selecionados para fazer, e poderiam fazer uma prova de seleção. Aí dessa prova de seleção, 20 passavam para ir fazer um treinamento especial para poder ir para a Olimpíada Internacional representar o Brasil. Aí a escola viu isso e disse, não, ele vai, ele ganhou medalha de prata. Medalha de prata estava entre a posição 11 e a posição 20, né? Então, eles pensaram, não, ele tem que conseguir ficar entre os 20 de novo para poder ir. Aí eu me senti muito pressionado, ter que repetir, né? Apesar de ser uma repetição, mas eu fiquei muito pressionado e acabou que quando eu fui fazer a prova, eu não consegui fazer nada, ou quase nada, e nada foi a minha premiação, não recebi nada. Acho que os 3 melhores da Paraíba ganhavam medalha de ouro, não sei se eram os 3, mas eu sei que tinha medalha de ouro, prata e bronze para a Paraíba. Nem da Paraíba eu tinha ganhado dessa vez. E foi a única Olimpíada que eu não ganhei nada, foi do primeiro ano, que era que eu poder ganhado alguma coisa, ficar dentro dos 40 para poder ir para a seleção. E foi isso, a escola foi muito legal comigo, não tirou minha bolsa, continuou a bolsa de 100%. E no ano depois eu fiz de novo a Olimpíada de Física, quando estava no segundo ano, e eu ganhei só menção honrosa, eu ainda estava meio pressionado, querendo ganhar alguma coisa, eu ganhei só menção honrosa. Aí no terceiro ano eu fiz de novo a Olimpíada de Física, ganhei bronze. Fiz também a de matemática, ganhei bronze. A de matemática aqui de João Pessoa, acho que eu não esqueci o nome dela. Tem uma professora que organiza uma Olimpíada de matemática. Era a professora Miriam. Isso, Miriam. Essa. A Olimpíada Pessoense, né? Eu ganhei essa e ganhei uma Olimpíada também de Astronomia e Astrofísica. Foi isso que eu ganhei da Olimpíada. Então, eu percebi... O que eu percebi foi que, às vezes, quanto mais eu estudo, pior é. E quanto mais de boa eu estou para fazer a prova, melhor o resultado. Pelo menos foi isso que veio acontecendo comigo. E quando eu voltei... Desculpa, quando eu entrei na universidade, aconteceu algo parecido, né? Eu fiz pela primeira vez para testar a Olimpíada de Matemática com a professora. Eu ganhei bronze, não foi? Em 2019. Aí eu fiz... Eu passei um tempão estudando, não foi? Estudando com vocês e fazendo várias questões. Toda semana eu apresentava uma questão do nível 2, né? Da segunda etapa. E um dia... Não, acho que era 2 dias por semana, né? Se não me engano. Aí um dos dias eu fazia uma questão bem difícil, e no outro eu fazia várias questões fáceis. E eu resolvia essas questões, né? Eu não pegava a resposta e eu tentava resolvê-las. E eu fiquei isso toda semana estudando, basicamente, para a Olimpíada. Eu só ganhei menção rosa quando eu fui fazer. Então, é meio que uma contradição. Né? Mas não é para desmotivar vocês a estudarem. Não, acho que estudar realmente acontece. Acho que a questão foi pessoal minha, de colocar pressão na hora. Eu não reajo bem com pressão. Se eu tenho pressão para fazer qualquer coisa, não faço bem. Assim. Algo meu, certo? E pronto, foi isso. E eu queria usar essa minha experiência para tentar discutir algo mais geral, algo que, né, que saia da minha experiência, que é como você encara, né, a Olimpíada. Você encara ela como algo que você tem que conquistar, ou você encara ela como... Né, ou você realmente tem uma curiosidade sobre as questões, sobre as perguntas que estão sendo feitas nas questões, e que você usa realmente como você falou, seu horário, seu tempo de lazer
para fazer aquilo, e você faz com, como é que eu posso dizer, com serenidade, certo? Você não tenta tudo para resolver a questão, não. Você se deixa resolver, deixa a sua curiosidade lhe levar para resolver a questão. Né? Mas, assim, um outro tópico também que eu escrevi lá no roteirozinho que eu fiz para cá foi qual seria também os benefícios, né, da Olimpíada, qual seria o que é que eu acho que na minha experiência me beneficiou, né, que vem me beneficiando nas Olimpíadas. Primeiro, minhas notas aumentaram muito. Quando eu estava no nono ano eu tinha nota muito baixa antes de fazer a Olimpíada de Física. Até porque nem tinha física, mas mesmo em matemática eu tinha uma nota muito baixa. E depois da Olimpíada, as minhas notas, pelo menos em física e em matemática, aumentaram bastante. E eu acho que foi devido a isso, né? É uma coisa à parte, é uma coisa que bom, é meio que associada à escola, você estuda também, mas você estudava, lá era diferente porque você não estudava, não tinha esse compromisso de passar em nada, você ia para umas aulas extras que tinham, e as aulas extras eram mais discursivas, eram mais tranquilas, eu acho, do que as aulas normais mesmo. E você encontra pessoas que também estão interessadas, né, que também estão curiosas para resolver, os professores, geralmente, motivam muito a gente, e esse é basicamente minha dica, assim, certo? É você tomar de leve, e você eu acho assim que o treinamento para a Olimpíada ela é uma oportunidade que você tem para interagir com pessoas que se interessam por questões, por resolver as questões, e você interage socialmente através da matemática, e isso lhe dá um prazer pela matemática que você geralmente não conseguiria só em sala de aula, por exemplo, porque geralmente na sala de aula tem um assunto, né? O professor tem que passar o assunto, e às vezes o professor passa o assunto correndo, e você, sei lá, se você quer discutir uma coisa sobre o assunto anterior, mas já tem um próximo assunto para resolver. E eu acho que, apesar de ter a ver, né, digamos, ter questões de álgebra linear, e você está pagando a cadeira de álgebra linear, mas eu acho que você pode tomar a Olimpíada como sendo uma coisa à parte dos estudos, certo? No sentido, mesmo que você tenha, não sei, você não tirou 10 em álgebra linear, não quer dizer que você tenha que parar de estudar para a Olimpíada para poder estudar para álgebra linear. Acho que você tem 7 em álgebra linear, já está bom. Você consegue tirar 7, e na hora da Olimpíada você não toma como algo que você tem que resolver. Você não vai como você iria para a aula de álgebra linear, que é para aprender. Você tem que aprender. Se você não aprender uma coisa, você, digamos, tem que voltar para poder aprender ela, para poder passar na prova. E na Olimpíada de Matemática, não. Geralmente vão ser apresentadas várias questões, você não é obrigado a entender tudo. Aconselho vocês escreverem as questões, tentarem escrever, botar no papel o que é que vocês pensam, qual é o raciocínio que você chegou, e na medida do possível, na medida que vocês conseguirem fazer isso. Se você não conseguir fazer uma questão, também não conseguir entender, mesmo que a questão está lá, tudo bem, você tenta outra, tenta de novo, não sei. E eu acho que a motivação de vocês tem que ser o interesse, esse interesse desinteressado, digamos assim, de medalha, não é ter que ganhar medalha, o interesse de vocês tem que estar lá é porque vocês gostam mesmo daquilo. E se vocês não gostam, então vocês não sentem prazer em resolver, né, não sentem prazer no desafio, nem em estar interagindo socialmente sobre a Olimpíada,
Você deveria, sei lá, entrar num grupo do livro, no clube do livro, acho que seria melhor. Até encontrar alguma coisa que você gosta de fazer. Outra coisa também que eu falei foi, sim, dos benefícios, né? Por exemplo, se você faz esporte, você faz regulamento esporte, né? O benefício de você fazer regulamento o esporte é você ter uma saúde melhor, ter mais disposição física, né? Melhora muitas coisas. Eu acho que da Olimpíada, você fazer regulamento e treinando, você vai, de certa forma, treinando seu cérebro e acho que tem alguns benefícios também, no sentido de que se você, né, tá cursando matemática, vocês estão cursando matemática, engenharia, algo desse tipo, mais voltada à matemática, então ela realmente vai lhe ajudar a ver matemática de uma forma diferente, não vai ser mágica, não vai ser, você vai entrar na Olimpíada, fazer 6 meses e saber resolver, né, vai resolver certos problemas, vai sair resolvendo os problemas do mundo tudinho, mas você vai treinando e vai ficando melhor em encontrar maneiras de resolver problemas matemáticos, principalmente. Né? E é isso. Ok, eu falar mais sobre motivações, né? Será que eu poderia agora escutar qual é a motivação deles, ou algo do tipo, para a gente discutir, ser mais um bate-papo mesmo, ou eu prossigo? Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Alguma coisa dessas que a Ernesto falou, né, já aconteceu com vocês, né, alguma situação parecida? Eu posso falar? Eu acho que uma coisa muito importante que ele falou é a gente, assim, que entra no início, querer tirar 7, querer tirar 8, querer tirar 9, logo de início. Aí você faz uma prova, tira um 7 e se assusta. Ah, poderia ser melhor. Tá entendendo? Eu acho que isso assusta muito logo no início. Né? O medo, a tensão, são coisas que realmente atrapalham muito. A pressão, né? Geralmente quando você entra, você tem a pressão dos seus pais, quer que você passe logo, quer que você acabe logo o curso. E você tem que passar, tem que tirar mais de 7, né? É isso. Mas isso Eu vi gente tirar 7 e trancar a matéria porque não conseguiu uma nota boa. Aí, no final, muita gente que ficou com 7 saiu passando, normal. Outra coisa que eu falei no roteirozinho que eu mandei para a professora, foi algo do tipo que eu acho que a atitude correta em relação ao estudante, né, o estudante ter em relação aos estudos, é que você tente tirar 7 mesmo, em vez de tirar 10, né? A menos, é claro, quando você tem a vontade, o desejo de estudar, não o desejo de tirar 10, mas o desejo de estudar o assunto, você está realmente interessado, genuinamente interessado no que está se passando, como eu disse antes, você toma o estudo como sendo um lazer, aí tudo bem, você tira 10, você consegue tirar 10, né? E isso é um motivo, o 10 é uma consequência da sua vontade, do seu interesse no assunto. Mas se é um assunto que você não tem interesse, ou você... Bom, é bom você tentar, né? Você estuda, tenta ter um interesse sobre ele, e se você... Às vezes você não tem interesse por preconceito, às vezes você, sei lá, não gosta de cálculo porque tem uns desenhos feios, mas aí você acaba lê um livro, lê desinteressadamente, você lê como quando você lê um romance. Muitos professores falam, não, você vai ler um livro de física, de matemática, você não lê como se fosse um romance, você tem que ler abrindo os cálculos, você tem que ler fazendo as coisas. E, não sei, eu não acho que seja tão ruim, não, você ler como se lê um romance, porque pelo menos você
você lê uma vez, pega as ideias chaves, aí depois você lê de novo, você dá uma segunda lida. Eu acho que você tenta ler assim, no seu ritmo, sabe? E mesmo que não seja, que você não tenha entendido o, né, a passagem matemática certa, pelo menos você lê as definições, às vezes os nomes associados às definições, e você lê o nome do teorema e você já fica na cabeça, quando a professora fala daquele teorema, você já vê, vi no livro. E aí, eu acho que a ideia é que se você, sei lá, tem várias né, maneiras de se estudar, mas você não estuda e você tá, sei lá, vai jogar, vai fazer alguma outra coisa, mas em vez de estudar, eu acho que você devia estudar, mas não quebrar sua cabeça estudando, tá entendendo? Esse é o meu posicionamento. Você pega o livro, lê de uma vez, como se fosse um romance, como se fosse você estivesse lendo um romance, né? E depois no outro dia, você pega um tópico e tenta aprofundar só naquele tópico e indo devagar com as coisas. Que a vida acadêmica é muito longa. Você, você não pode mergulhar com tudo nela, não. Você tem que ir devagarzinho. E você vai acabando pegando o jeito, né, de ler. Porque ler matemática realmente é diferente e você lê livros de matemáticas é realmente diferente de ler romances. Né? Mas a ideia é que você, do mesmo jeito que você ganha uma habilidade com o tempo em lendo romance, né? Não sei, vocês antes não tiveram o hábito de ler e começou devagarzinho, até chegar uma hora que você consegue ler melhor. Acho que matemática também é assim, você começa sem conseguir entender bem a leitura matemática, mas você tem que se esforçar, você tem que continuar lendo, mesmo que você não entenda, você tem que gastar seu tempo lendo, certo? A ideia é essa, é você dedicar seu tempo àquilo, mas não dedicar muito o seu esforço, tá entendendo? Mas dedicar seu tempo àquilo. Acho que essa é a ideia-chave do, do negócio, é você não tomar isso como uma obrigação. Acho que também vale para os estudos, você não tomar o estudo como... Quer dizer, o estudo você tem que tomar como uma obrigação, você tem que tirar certo, né? Mas a Olimpíada, pelo menos, você não deveria tomar como uma obrigação, mas tomar como um tempo de lazer. Isso que eu falei foi inspirado num livro que eu li agora nas férias. Eu li vários livros de um autor chamado Bertrand Russell, é um inglês, um físico, não físico, não, é um lógico matemático. Ele é filosofia, mais voltado para... Acho que ele é matemático, mas ele foi mais voltado para filosofia. Ele foi em inglês, muito importante. Acho que estudam em conjunto, discutir essa história de conjunto universal. E em filosofia da ciência também ele tem um papel importante. E eu li 2 livros dele, na verdade eu li 3, só que o outro eu achei muito difícil, eu desisti na metade. Que foi um Fundamento da Geometria. Ele pega uma filosofia bem pesada lá sobre Kant, começa com Kant e depois vai a parte de geometria projetiva, geometria algébrica, geometria de Riemanniana. E é uma linguagem... Não que eu não goste desses assuntos, eu gosto muito de geometria, só que eu acho que a abordagem dele era meio antiga, certo? Eu acho que a geometria em si, ela evoluiu muito do tempo de Russell para cá. E só que os livros que eu li, um foi sobre filosofia, história da filosofia ocidental, e o outro foi chamado In Praise of Idleness. Em português um elogio ao ócio. Acho que é isso, elogio ao ócio. E ele discute um pouco sobre o papel da academia na sociedade. Ele discute política, discute a política do tempo dele, né, que era o comunismo, o fascismo e o socialismo. Ele discute um pouco esses 3, advocando o socialismo.
meio que condenando os outros dois. E ele fala, mas ele fala, o principal que ele fala é o papel do trabalho, certo? Acho que isso tem muito a ver com a Olimpíada, porque ela também meio tênue, né? Sobre lazer, também entre o lazer e a atividade acadêmica, né? Entre ser um estudo e ser uma coisa que você faz porque você quer. Né? Ela não é obrigatória, você faz porque você quer. Mas ela também é um estudo, certo? É como se fosse, ela parece com que você está estudando uma coisa, né? Coisa meio séria. Então, ela está meio nessa fronteira aí. E ele discute, nesse livro, ele discute o trabalho, né? A questão do trabalho, a importância do trabalho para o desenvolvimento, assim, a importância da maneira com que a gente divide o trabalho, a importância disso para o desenvolvimento científico. Por exemplo, na Grécia Antiga, os filósofos gregos eles conseguiram, né, atingir né, conseguiram revolucionar, digamos assim, o conhecimento, mas isso foi porque eles tinham um lazer, eles tinham um ócio para eles, porque eles não trabalhavam, porque tinha a escravidão naquela época. E aí foi mais ou menos culpa da escravidão, não, foi graças à escravidão o desenvolvimento do conhecimento daquela época. E ele advoca que hoje em dia todo mundo poderia ter acesso todo mundo poderia ter acesso ao lazer, certo? Ele fala justamente isso. Por causa da Revolução Industrial, basicamente. A Revolução Industrial faz com que a gente não precise mais de escravidão para ter o lazer. E ele advoga também que os estudos, né, as pesquisas acadêmicas, elas deveriam ser feitas como um lazer, certo? O estudo para ele estava junto do que ele considera lazer. Ele fala que se todo mundo realmente trabalhasse, a gente precisaria trabalhar, digamos, ele fala 4 horas por dia, mas hoje em dia provavelmente seria 2 horas. Sabe? Se todo mundo fosse trabalhar e trabalhar fosse só aquelas questões essenciais para a manutenção da sociedade. E o resto seria lazer. O lazer seria arte, filosofia, física, matemática. Essas coisas seriam todas encaixadas como lazer. E ele discute também um pouco o papel da academia, né? O papel das universidades. Que apesar das universidades serem boas, né, para o desenvolvimento científico, falta né, graças às universidades, as coisas ficam muito técnicas e não tem bem uma ponte entre os estudos que estão sendo feitos, né, digamos, a fronteira do conhecimento e a população como um todo. Mas eu também acho que isso é aplicável principalmente às ciências sociais. Né? Ele, apesar de ser um matemático, ele também ele se preocupava com sociologia, com política, com ciências políticas. Realmente, ele pesquisava vários assuntos, era interessado em vários assuntos. E quando eu li esse livro, eu em vários momentos eu lembrei da Olimpíada, né? do fato que eu faço a Olimpíada e realmente a Olimpíada ser um estudo que, bom, apesar de hoje em dia não ter sido como ele quer, né? não as coisas não ser exatamente como ele quer, né? Os estudos de física, de matemática e de química, eles não são tidos como um lazer, especialmente lazer, mas são, né, é uma coisa que é um trabalho, né? A gente vai fazer pesquisa, a gente tem financiamento, a gente ganha dinheiro para fazer essas coisas. E
elas são um trabalho, só que a Olimpíada, de certa forma, não é, né? A gente não ganha dinheiro para fazer a Olimpíada. E é isso. Alguém tem mais algum comentário? Passou alguma pergunta? Dúvidas sobre as Olimpíadas? Ernesto, eu tenho uma... Estou pensando no futuro de você. Você vai para matemática, física, filosofia. Qual é o seu futuro? Bom, eu entrei na física, né, por causa da Olimpíada que eu participava, principalmente a Olimpíada de Física, e daí eu entrei em física por causa disso, né? Uhum. Mas quando eu cheguei na física, eu comecei eu entrei, fiquei pagando também as físicas, também tem umas cadeiras de matemáticas, né? Eu acabei gostando mais da abordagem, como é feita as matemáticas, né? Como é feita, assim, pelo menos no nível de graduação, a matemática e a física, eu acho que a matemática, principalmente pelo fato de eu ter estudado, de eu estar estudando também a de matemática, eu vi que as cadeiras de física elas são menos cuidadosas, certo? Com certas coisas. Todo mundo aqui já fez uma cadeira O de detalhe física. é que você faz em conta. Matemático não fazemos muita conta. Não faz muita conta também. É. Nesse sentido, é uma coisa mais... Eu achei mais criativa, sabe? A maneira com que a gente faz matemática ser uma coisa mais criativa. Porque em física, pelo menos, não estou dizendo que assim, a pesquisa em física não requer criatividade. Estou dizendo que a maneira com que a gente estuda física... todo mundo, quem vem aqui do ensino médio, sabe que física lá é decorar a fórmula e colocar as coisas na fórmula e fazer as contas, né? Mais ou menos isso. Também tem uma parte de interpretação, mas geralmente é isso. Aí eu me interessei mais pela matemática, né? Eu estudei bastante, estudei principalmente a área de análise, fiz quase todas as cadeiras de análise de matemática já. E eu fiquei muito interessado, né? Mas aí eu tentei passar para matemática, chegou uma hora, eu até tentei passar para matemática, mas infelizmente eu não consegui. Eu não consegui passar para matemática por causa que eu já tinha 70% do curso de física e tinha que ter 50%, até 50% para você tem que ter menos de 50% para poder passar de um curso para o outro, né? Aí eu não pude mais passar de curso, aí eu tive que terminar física. Aí eu pensei que eu ia terminar logo, já que estava faltando poucas cadeiras, só que o departamento de física mudou a grade de física. Acho que a grade curricular de física mudou. Aí essas cadeiras antigas, eles não estão mais colocando. Aí eu estou pagando bem devagarzinho, tô basicamente pagando 2 cadeiras por período. Tá bem devagar. Mas se eles colocarem, né? Esse período ainda não termina. Esse período eu precisava de 4 cadeiras para terminar. Eles botaram 2. No período passado eles não botaram nenhuma das que eu precisava. Eu paguei só cadeira de matemática, paguei geometria, mas foi bom também, porque eu gostava muito. Eu gosto muito de geometria. Geometria com o professor Inojosa, acho que era Inojosa o nome dele. Aí, bom, aí eu tô nessa, né? Agora eu tô fazendo certa pesquisa em física, meio em física e geometria, porque o João Marcos está aí? João Marcos está aí. João Marcos. Eu estou com o João Marcos ele saiu. Num projeto, a gente está estudando basicamente geometrias, várias geometrias. Tem a formação riemanniana da geometria, tem a formulação
Tem outras geometrias que a gente estuda, que é para aplicar a mecânica quântica, gravitação quântica, que é a geometria de Finsler. Eu estou estudando no PIBIC agora, eu estou estudando geometria de Finsler. Tem a geometria de Hamilton e tem a geometria de Weyl, que são todas formulações diferentes de geometrias diferentes, assim, estruturas matemáticas diferentes, certo? São basicamente variedades diferenciáveis, só que a estrutura riemanniana, G e J, né, a métrica que você bota, aí muda aí. A métrica não é mais uma forma quadrática na geometria de Finsler, mas assim cada espaço vetorial você tem uma norma em vez de um produto interno. Né? Você está estudando geometria, você tem a norma do produto interno, né? Que é uma norma especial, mas você também tem a norma do máximo, a norma não sei o quê, tem várias normas. Né? Norma é uma coisa, produto interno é outra. Mas o produto interno gera uma norma. Mas aí quando você tem uma norma arbitrária, como é que fica? Em vez tem outra geometria, tem coisas diferentes. E recentemente eu estou mais para esse lado, certo? Eu estou mais para a área de física matemática, principalmente geometria. E eu estou estudando agora um artigo também sobre um pouco mais geral, mas a diferença é que ele usa a geometria algébrica para tratar esses problemas da física, certo? Trata, basicamente, ele quer restringir quais são as possíveis estruturas matemáticas que a gente pode ter para descrever coisas físicas, né? O espaço-tempo, em particular. E o objeto de estudo muda drasticamente, né? De vez de ser a geometria diferencial, é a geometria algébrica. E eu tenho que dar uma revisada em geometria algébrica, eu não sei nada de geometria algébrica. E é isso. Mas eu tô indo para esse lado, certo? Eu tô indo para o lado físico, mas tem muita matemática, certo? Basicamente, o que eu estou estudando com o professor Carlos Romero e o professor Yarley, a minha parte, assim, pelo menos a parte com que eu tô indo são estudos mais matemáticos, certo? Por exemplo, os livros que eu estou abordando, que eu estudo no PIBIC, não são livros de física, são livros de matemática. Livros de geometria de Finsler e outros tipos de geometria. E é isso, é matemática que eu estudo ainda, apesar de estar na física fazendo contato com professores de física. Aí tem uma aplicação rápida, né? Na matemática vai para a física, mas é uma coisa rápida, no instante volta para a matemática e começar um estudo mais pesado da matemática em si, né? Das estruturas. Porque, afinal de contas, a física é você tem um espaço-tempo e você dá uma estrutura matemática para esse espaço-tempo. Você quer saber as conclusões. Então, as conclusões têm que ser um estudo matemático e não um estudo fenomenológico, digamos assim. E é bem preciso, certo? O que a gente está fazendo não é as contas que geralmente é feito no curso de física, não. Pelo menos, meu papel está sendo isso. Eu estou lendo os artigos dele, certo? Do professor Yarley, por exemplo, ele fez um artigo, ele tem um artigo dele sobre espaço-tempo, de geometria de Hamilton, e ele faz uma certa aplicação, e é bem rápido, certo? A parte matemática dele ele faz bem rápido, e deixa vários buracos, assim, certo? E eu tanto passo para a linguagem da geometria diferencial, quanto, né, preencho o que está faltando, preencho os detalhes, é basicamente isso que eu estou fazendo. É uma coisa que geralmente os físicos têm mais dificuldade em lidar. Não sei se vocês já viram, né? Eles não usam a notação, eles usam uma notação clássica. Eu tô estudando um livro de geometria antigo, certo? Porque o livro de geometria... Vocês são de geometria, né? Eu acho que vocês estudam isso. É o Manfredo, geometria diferencial, que a gente usa. Ele tem uma linguagem, só que a linguagem que é usada na física é uma linguagem chamada linguagem clássica. Geralmente é usada na física a linguagem clássica, que é na notação de tensor, com aqueles índices. Né? Exatamente. Que voltaria a ser, né, a linguagem coordenada. Quando a gente pega um sistema de coordenadas na matemática, vira aquela linguagem. Né?
É a notação científica, né? Que simplifica tudo. Simplifica as coisas, Mas gostei muito de que você esteja indo para essa área mais de física, matemática com geometria junto. Ótimo, beleza. Estou indo mais para essa Acho que Jaqueline também gostou. Sim, eu ainda estou, professor, com a sua tese de mestrado, está me ajudando muito, tanto com a sua quanto a do seu amigo. A física tem muito isso, tem muito teoria de gauge, e toda teoria tem um gauge associado. É uma teoria de gauge para dar massa no espaço-tempo. Você tem um espaço-tempo cru que tem a geometria, mas você precisa da massa, da matéria no espaço-tempo. A matéria é descrita por uma teoria de gauge. Quando você bota a geometria aí, então tá me ajudando muito. Eu ainda tô... Porque é muito difícil, né? É difícil demais essas coisas, mas a gente vai devagarzinho. E aí, vocês tiveram um livro para me indicar de geometria algébrica para fazer pelo menos uma lida rápida no assunto, para poder acompanhar os... Bom, eu acho que para a professora Jaqueline é só você dizer os tópicos que está estudando, que daí ela passa, né? Porque em cada nível tem a gente pode indicar um livro de geometria algébrica diferente. Tá certo, obrigado. Mais algum comentário, pessoal? Mais alguma pergunta? Ernesto, assim, se quiser falar um pouquinho sobre o material que ele usou, né, quando fazia essas Olimpíadas, dar dica de material, ou se somente resolver as questões, uma forma como se preparar, né, para isso. Existem vários livros especializados para a Olimpíada, certo? Eu acho que tem uma literatura grande nessa questão de Olimpíada. Eu acho que eu não tentei ler nenhum livro sobre a Olimpíada, mas se eu pudesse voltar no tempo, acho que eu leria, sim. Tentaria ler, mas como eu disse, né? Não tentar entender tudo, mas ler, assim, de maneira suave, digamos assim. Não quebrar muita cabeça com isso, mas se você tem um tempo, sei lá, para ler alguma coisa, acho que seria muito bom ler. Você pode pesquisar, acho, na internet, livros para a Olimpíada, e vão ter vários, acho que vão principalmente em inglês, acho que vai ter mais em inglês. Em português eu não sei se vai ter muito. Mas como eu estudei, foi basicamente eu estudei, pronto, quando eu estudava para as Olimpíadas de Matemáticas, foi o estudo que eu fiz com vocês, né? Resolvendo as questões e apresentando para vocês, né? Para a galera. Foi essa maneira que eu fiz para resolver as questões. E quando eu estava no ensino médio, eu acho que eu via aulas sobre o assunto de física da universidade, porque tinha a disciplina, tinha o material de física da escola, só que o material, até os professores falavam, é muito ruim aquele material, não dá para estudar para a Olimpíada por eles. Aí os professores me emprestavam livros para eu estudar, livros sobre física. Mas eu acho que nesse contexto que a gente está de Olimpíada mais... nesse contexto de Olimpíada universitária, eu acho que seria bom vocês pedirem, assim, quando vocês estiverem fazendo os cursos iniciais, principalmente cálculo, os cursos de cálculo, geometria, álgebra linear, vocês tentarem encontrar uns livros mais avançados sobre os tópicos, né? Eu não sei, eu acho que cálculo tem um livro que é famoso, por ele ser mais difícil do que os outros. Não sei se é Stewart. Álgebra linear também, não sei, tem que pedir aos professores, né, perguntar quais são os livros mais avançados, que é para você continuar estudando mesmo depois que você terminar a disciplina e ler, né, e
resolver os exercícios que tem neles para poder, né, conseguir um desempenho melhor na Olimpíada. Mas é isso. Tem os livros especializados para a Olimpíada e tem também os livros mais avançados de cada tópico que cai. Cai também, eu acho que análise na reta, né? Nessas Olimpíadas, cai análise na reta, cai, claro, cálculo, álgebra linear, mas além de cálculo e álgebra linear, cai tanto, acho que uma matemática mais, como é que se diz? Uma matemática, essas permutações, né? Teoria dos números, acho que cai um pouco teoria dos números, essa parte mais algébrica da teoria dos números. Não uma álgebra muito difícil, acho que isso não cai não. Nenhuma análise muito difícil também não. E também cai um pouco, acho que, de geometria. Se não me engano, tem umas questões de geometrias, mas são mais geometrias, mais geometria plana, geometria espacial no espaço euclidiano. Tem uma pergunta, Pedro Júnior? O Pedro Júnior levantou a mão. Pode falar, por favor? Opa, boa tarde a todos aí. Boa tarde. Coisa boa aí esse momento. Cheguei atrasado, rapaz, então eu não peguei o início, né, da conversa, mas aí você falando um pouco sobre alguns livros, de alguns temas, né, olímpicos, eu não sei se você está especificamente falando para dar suporte à Olimpíada de Física, né, ou se de Matemática. Então eu perdi esse contexto inicial de sua fala. Então, mas se for de matemática, eu acredito que tem sim uns estão norteados pelo Comitê Olímpico Nacional, basicamente 4 temas: álgebra, geometria, álgebra, geometria combinatória, né? E teoria dos números. E, assim, um que tem, entre aspas, pouco livro, né? É a parte de teoria dos jogos, sabe? Mas isso é material escrito assim num nível. Isso é para a Olimpíada Universitária, você está falando? Ou para o ensino médio? Então por isso que eu tava falando, né? Eu acho que eu perdi esse início aí, especialmente esse início. Vocês estão falando exclusivamente da Olimpíada Universitária, não é? Ah, tá. Então eu não participei na Olimpíada no nível mais básico. Você não chegou a participar das Olimpíadas do ensino básico, não? Não, de matemática não. Eu participava das de física. Das de física, né? BM. Eu tive um aluno que ele tinha 13 anos de idade, ele foi campeão brasileiro, né? Foi selecionado para ir para a internacional da de física. E aí esse menino, a gente deu suporte técnico a ele, né? No sentido matemático. Quer dizer, uma criança lá com 13 anos de idade, você dá noções de cálculo de máximos, de mínimos, né? De cálculo de áreas, né? Usando assim derivadas integrais, chegando até a falar alguma coisa sobre uma equação diferencial ordinária simples, sabe? Para que o menino tivesse saída, né, na hora de resolver um problema em nível internacional. Tá? Mas, desculpa, tá? Eu pensava que era mais geral, mas não, mas especificamente é universitário. Preciso de vossa presença também. Professor Pedro, professor Jaqueline, um abraço. Valeu, Ernesto. Parabéns. Galera. É verdade, a Olimpíada de Física do ensino médio cai cálculo lá, cai integral, você tem que saber fazer integral derivada. Eu me lembro, era umas questões que... Bom, algumas era na verdade era as integrais, mas era meio disfarçado para não ser integral, mas no fim das contas tem que ter um conhecimento meio que de integral, pelo menos uma noção intuitiva do que é integral, mesmo você não sabe, por exemplo, que resolver certas integrais trigonométricas, que é a parte mais difícil, digamos, de cálculo 2, mas tinha ainda que ter umas noções pré-cálculo, digamos assim, para você conseguir, né? E você não tinha, né? No ensino médio é muito pobre, não tem cálculo no ensino médio, você não aprende cálculo, e como é que você vai aprender física, né, sem cálculo? Você aprende só certas coisas, você fica meio limitado. E essa limitação tem, né, nas Olimpíadas. Na escola secundarista que você estudava, tinha preparação
para a Olimpíada? Começou a ter uma coisa mais ou menos como essa, certo? Que a gente tem aqui na Olimpíada Universitária, tinha uma espécie de... Era o professor de física que ele dava uma aula extra, uma espécie de aula extra. Mas era o assunto que a gente aprendia na escola mesmo. Só que eu acho que ele repetia. Não, na verdade, era um mais avançado. Por exemplo, eu era do Tentava nono ano. aprofundar. Eu estava no primeiro ano, eu ia ver os assuntos já do terceiro ano, essas coisas. Mas a integrar essas coisas, essas noções de cálculo, eu me lembro que eu fui atrás de professor de química. Eu acho que um professor de química acabou a aula, eu peguei professor essa integral aqui, como é que faz, que negócio é esse? Ele foi me explicando, e eu fui indo atrás dos professores, certo? Os professores de exatas, e eu fui perguntando a eles o que era aquelas coisas, né, que eu tinha no material da Olimpíada, que eu tinha as provas anteriores. Aí eles foram me explicando noção de integral, eu fui criando uma noção de integral já no primeiro ano, já começava a ter noção de integral, derivada, essas coisas. Mas eu acho que tem muito material. Inclusive, eu tenho até um livro, acho que é de Olimpíada de Matemática, que eu ganhei, só que eu já ganhei quando eu terminei a escola, quando eu estava no terceiro ano, e eu ganhei essa medalha da Olimpíada Pessoense. Junto com a medalha, eu ganhei também um livro. É um livro de Olimpíadas. Eu li ele, é bom. Eu até tirei uma das questões dele quando a gente participava, quando a gente fazia os encontros semanais, né? Eu tirei umas questões dele para apresentar. É um livro muito bom. Então, tem livros para... Acho que para matemática é bem maior do que para de física, se não me engano. A literatura, né? Mas as que eu encontrei, as que eu esbarrei, enquanto na universidade, para a Olimpíada de Matemática, foram as literaturas em inglês. Mais livros em inglês sobre a Olimpíada. Aí tem muita coisa, muita coisa boa, pelo que eu vi. Só que também, quando eu vi, eu já não tive mais tempo de estudar. Mas é isso, minha participação da Olimpíada foi né, a melhor parte, né? Quando eu me dei melhor foi quando o menos preparado eu estava, por causa dessa questão da pressão que teve, que eu falei no começo. É isso. Mais alguma pergunta, pessoal, ou comentário? Algo mais a compartilhar com a gente? Wallace, só queria assim, já agradecer ao Ernesto, certo? Por ter participado aqui desse nosso primeiro palestra, né? Bate-papo, na verdade. E só assim tocar em 3 pontos rapidamente. Eu acho que essa filosofia, eu diria, de ler matemática como se fosse um romance, está um pouco por trás do nosso projeto, que sempre falo, olha, nós temos que praticar a arte de pensar. A arte de pensar não significa resolver um problema, significa só pensar livremente. E aí a gente vê que o aluno tem medo mesmo, se frustra, né? Porque não tem ideia, não faz. Aí eu aproveito o momento de dizer, isso, vamos ler matemática como um romance, vamos praticar a arte de pensar. Se a gente chegar a uma solução, maravilhosa. Se não, pelo menos valeu a trajetória, o fato de pensar, de aprender coisas novas, certo? E a outra coisa que o Ernesto tocou e já achei interessante é a parte da filosofia. Matemática e filosofia, por um tempo, caminharam juntas, da mão, assim, praticamente na história, certo? Aí eu li, não a um nível de ler livros assim, que eu também tentei ler Russell, porque meu filho entrou a estudar filosofia, né? Então, é por conta dele, certo? Que ele me cutuca. Eu tentei ler alguns livros dele, mas também eu não fui capaz por conta de essa notações antigas. Mas entrou que eu vi que tinha alguns textos assim
isto assim, uma divulgação para nós, digamos, que nós somos assim, dessa área, assim. Tem vários textos assim do tipo a sociedade do cansaço, a sociedade líquida, a topologia da violência acho que um autor, se não me engano, é coreano, não sei, mas uma de divulgação eu não sei nem como se pronuncia, do Han Pushin Chun, não sei, mas tem muita coisa aí divulgando essa nossa situação atual de sociedade, de certa de maneira mais compreensível, falando uma linguagem mais moderna, para uma tipo crônica, eu diria, tipo crônica, não é uma filosofia profunda. Então, eu acho interessante também que os nossos alunos, a gente mesmo também vai acompanhando um pouco esse pensar, certo? Da nossa sociedade, certo? E a outra coisa que me deixa imensamente feliz, certo? Porque talvez eu comecei por esse caminho, mas depois enveredei por outro, é a história da física e matemática. Eu digo que quando você começa a ler certos artigos, você vê que tem físicos que sabem muito matemática. Eu digo, a vezes brincando para o meu filho, não, se tem um físico que sabe matemática, filho, eu falo, sabe muito mais matemática que todo o nosso departamento de matemática juntos. Porque tem gente que faz física e matemática em um nível, olha, bem elevado realmente, de qualidade, certo? Então, nunca a gente tem que menospreciar as áreas. Em todas as coisas tem níveis, certo? Então, como você até falou, que livro vou ler para estudar geometria algébrica vai depender do seu nível, certo? Se é iniciante, se é médio, enfim. Mas o convite, assim, bom, agradeço mais uma vez a você, e o convite que deixo para os alunos é: não tenha medo de pensar e leia matemática como um romance, no sentido de uma vez, duas vezes, três vezes. Inclusive, eu me lembro quando eu dou a disciplina básica, eu falo, certo, tem uma definição, sei lá, uma definição essa, espaço vetorial, só por falar. Pegue 3, 4, 5 livros, veja os 5 livros, qual se comunica, qual é o autor desse romance que se comunicou com você, com suas anotações. Você tem que descobrir seu livro. Você tem que ler essa novela e ver qual é o romancista que você mais gosta, em matemática. Então, eu só fecho aí agradecendo a você e obrigada aí pela sua participação. Obrigado. Sim, na Pronto, próxima pessoal. semana vocês vão conhecer a nossa equipe de alunos e aí a gente vai começar a praticar a arte de pensar mesmo, que é a resolução de problemas de Olimpíada, só para deixar esse convite aí. Sim, eu queria também perguntar, vocês fizeram a Olimpíada? Começar sobre a Olimpíada desse ano. Quem fez essa Olimpíada? Agora, faz pouco tempo, não foi? Foi quando? Foi em fevereiro? Acho que foi em fevereiro. Você fez. Eu fiz. Alguém mais fez? Que eu saiba, não tive muito contato assim, não. Eu gostei da prova. Teve eu acho que eu consegui fazer. Não sei, acho que eu consegui fazer 2 questões, né, de 6, 2 de 6, uma coisa assim. Mas as outras eu não eu consegui resultados parciais, né? Eu não sei como é que eu vou sair. Mas eu achei interessante. Teve uma questão de álgebra linear. Assim, teve mais questões de teoria dos números, porque eu achei teoria analítica dos números, principalmente. Mas foi interessante. Ninguém fez, não foi uma coisa? Podia até discutir um pouco sobre. Então, pessoal, sem mais. Opa! Só para aproveitar, já que Manu Provetos 2022, se a equipe continuar, claro, a gente vai abordar essa prova, com certeza. A gente vai tirar soluções dessa Vamos prova. abordar agora essa de Com agora? certeza. Vamos do nível 2 da Bom, segunda fase ou da primeira? da primeira fase, com certeza. Da E da primeira segunda fase. vai depender aí, né, do É. público, claro. Segundo, as questões da segunda fase são bem difíceis, né? Mas algumas não são tão ruins para apresentar aqui, porque apesar de serem muito difíceis você achar a resposta não é tão difícil. Às vezes é uma coisa escondida, mas não tão complicada.
Tem uma diferença muito grande, eu acho, na Olimpíada de Matemática com a Olimpíada de Física, que geralmente as questões das Olimpíadas de Física, elas são mais trabalhosas, pelo que eu me lembro, assim, faz muito tempo. Mas elas eram principalmente trabalhosas, mas elas não eram tão difíceis, de maneira que você fique parado sem conseguir fazer nada. Assim. Acho que as Olimpíadas de Matemática são mais... deixam a pessoa mais paralisada. O que é que eu faço aqui? Não tenho ideia. A de Física, geralmente, raramente você fica assim. Sempre sabe o que fazer, né? Sabe a começar a fazer, mas depois você às vezes não dá tempo de fazer tudo, às vezes para no ponto e tem que pensar mais. E as questões eram meio, pelo menos na época que eu fazia, eram meio orientadas, né? Faça isso, aí você fazia isso, aí faça aquilo. Tinha 2 níveis, eu tinha duas etapas também, que era a etapa do laboratório. Eu achava interessante. Né? Eu não sei como teria que estudar, você teria que ter um laboratório para estudar isso, né? Teria que ter uma escola que teria laboratório. Ou então ir para a universidade para poder estudar. Para quem faz a Olimpíada de Física do ensino médio. Né? Infelizmente não tem no ensino superior. Deveria ter, eu acho. Olimpíada de Física do ensino superior. Só que eu acho que a física não é tão organizada quanto a matemática é no Brasil, sabe? Eu acho, né? Não sei. A Sociedade Brasileira de Física. Talvez é porque o dinheiro deles tem que ir para o laboratório, né? Tem que ir para... Enquanto o dinheiro do pessoal de matemática vai para a bolsa, vai para os estudantes, né? Vai para as pessoas mesmo. E acaba sobrando dinheiro para... Eu acho, né? Não sei. Eu acho que é isso. Acaba sobrando dinheiro para fazer a Olimpíada. E em física não sobra. Porque quando eles têm dinheiro, eles voltam para os aceleradores de partículas. São as mais caras. Oi, Mas, posso fazer mais pode falar. uma pergunta? Aí a pergunta agora para a professora Jaqueline. Professora, quer dizer que vai continuar aí com esse ciclo de palestras? Opa, coisa boa. Então, hoje eu sou professor secundarista, toda a vida fui, né? Já estudei com o nobre Wallace, eu troquei o nome naquela hora, Wallace, me perdoe aí. Também já cheguei a estudar com o professor Pedro, e hoje eu treino os meninos, né, do ensino básico, né, para as Olimpíadas de Conhecimento, certo? Mas me interessa bastante essas palestras, porque elas são motivadoras e sempre a gente encontra, na realidade, a gente adiciona ao nosso vocabulário e à nossa literatura algumas sugestões de leitura e de forma de enxergar essa ciência, né? Então, eu acho bacana aí. Então, se eu puder participar, professora, eu fico grato aí, tá? É só sobre isso. Obrigado. Eu acho que Bom, tem no YouTube, né? Tem um programa no YouTube, se não me engano, e tem um material também para Olimpíadas de Matemática do ensino básico. Eu conheço, é o O POT, POT, né? parece. Programa de Exatamente. Treinamento Muito Intensivo. bom. Eu sei, mas eu digo ficar vinculado, querendo ou não, ao nível 3, né? No nível 3 não, perdão, ao nível universitário, né? Porque que essas Olimpíadas sempre trazem temas que beiram a pesquisa, né? Que ficam tangenciando. Umas delas, algumas questões são não necessariamente tiradas de livro, isso, aquilo, outro, elas nascem de algumas pesquisas, digamos assim, né? De alguns problemas de pesquisa, né? Eu acredito que eu já escutei uma palestra, eu vivo assistindo essas palestrinhas, né? E com o pessoal do Comitê Olímpico Nacional, o pessoal sempre falava isso, né? Aquela prova lá do nível 3 do ensino básico, né? Do nível 3, ensino médio. Como que faz uma prova daquela? Então, os caras, muitos problemas daquele nasciam de problemas de pesquisa, né? Eu achava interessante isso aí, sabe? Então, por isso que eu estou me referindo especialmente aqui a esse ciclo de palestras, porque enquanto professor, eu, pelo menos fica alinhado com o que vem pela frente para aqueles meninos que vão entrar para aí, não é verdade? Então é isso que eu quis dizer, tá bom?
Interessante, né? Ter professores especializados para a Olimpíada. Tem um programa hoje em dia chamado, tem vários, né? Mas o mais voltado para professor, não sei se vocês conhecem, é do INPA, inclusive, é o Pró-Olímpico, né? Está na 4ª edição e eu fiz todos os 4, graças a Deus. Eu acho que aqui na Paraíba não são tantos professores do ensino básico que se interessam tanto por isso, sabe? Você conta na mão, conta na palma de uma mão os professores que se interessam. Eu estou me referindo a se qualificar de verdade, a buscar essa literatura, né? A estudar, sentar e procurar entender cada problema e traduzir para aquele menino que nunca teve contato com isso. Como você mesmo falou, quando você era estudante secundarista, você ia assistir uma aula ou outra no contraturno com um professor para tentar aprofundar aquilo ali ou buscar alguma técnica que resolvesse de maneira mais rápida ou mais eficiente, ou digamos assim, uma teoria mais robusta, que desse uma resposta mais precisa daquilo que você queria encontrar, né? Então, hoje em dia, a gente tem alguns clássicos aí, não sei se vai dar para ver aqui, por exemplo, esse é um clássico, né, da Olimpíada Russa. Não sei se o nome não está nem muito bom falar, né? Da Rússia, né, professor? Está tendo umas briguinhas por ali, meio cavernosa, mas esse é um clássico, tá? Esse aqui é um clássico, esse aqui é outro clássico também, tem um livro muito bom. Eu digo assim, para os meninos do ensino básico, certo? Eu estou me referindo a isso. Então, eu sempre busco estar alinhado com isso, né, com esses programas que capacitam, que tornam o professor assim, apto e nessa direção. Querendo ou não, são esses meninos que vão acabar compondo os cursos de matemática, física, né? E assim, hoje em dia, as universidades elas já aceitam como porta de entrada as medalhas da Olimpíada de ensino básico, né? Tem várias universidades do país que quando você é um medalhista nacional, você não precisa mais passar pelo Enem ou por um exame interno qualquer. Ela já aceita, porque essas universidades elas estão, como por exemplo a Unicamp, né, a USP também, se eu não me engano, elas estão preocupadas em buscar pessoas que tenham que gostem de estudar, que tenham esse hábito, né, de pesquisa, de estudo, ser comprometido, acho que a palavra é essa, de ser comprometido com esse trabalho, com o estudo, né? Querendo ou não, também não deixa de ser inclusivo, né? Não deixa de ser inclusivo. Então era isso, tá? Eu vou precisar sair agora, porque afinal de contas, em 30 minutos eu vou ter que estar em sala de aula. Então foi um prazer ver todos vocês, parabéns aí pelo projeto, tá certo? E vou tentar participar das outras vezes para ir aprendendo com vocês. Um abraço. Um abraço. Bom, pessoal, então vamos agradecer, né, a palestra do Ernesto, tá bom? Então, habilite seu microfone quem puder, ou então, não é? Podem felicitar pelo chat também, tá? E mais uma vez, obrigado, Ernesto, pela palestra. Aqui já adianto, né, que a gente vai ter mais 3 palestras. Essas 3 palestras são com os alunos do nosso projeto, tá? Essa foi a primeira sexta e a gente vai continuar com essas palestras nas próximas sextas seguintes, no mesmo horário, tá bom? Dia 11 teremos com o Lucas uma palestra, dia 18 com o Eziel e dia 25 com o João, tá bom? Então, pessoal, obrigado a presença de todos vocês e até a próxima sexta, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.